Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje, aqui na minha casa, eu vou fazer uma reflexão sobre o capítulo 13 do livro de Gênesis, que fala sobre Abraão e seu sobrinho Ló, na caminhada até a terra prometida. O capítulo 13 começa assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha com ele, e Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e ouro. Aqui eu fiz uma pontuação. Aqui vemos que Abraão se tornou um homem muito próspero, muito rico. Depois das promessas de Deus, ele aprendeu como negociar e gerar riqueza material. Então vocês puderam ver, né? Depois das promessas de Deus, no capítulo 12, quando Deus fez as promessas, aí ele passou pelo Egito e foi adquirindo muita riqueza. E ele aprendeu como negociar. Aí continua a palavra. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou o nome do Senhor. Aqui eu fiz outra pontuação, outra lição importante. Mesmo ele enriquecendo, Abraão não se esqueceu que Deus estava cumprindo a sua palavra. Ele também cumpria a sua. Altar é prerrogativa de dependência da busca incessante e adoração a Deus. Continua a palavra. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Então, veja bem, Ló, por estar junto de Abraão, se tornou também um homem abençoado. E estava participando das bênçãos, porque ele estava junto com seu tio, com Abraão. Deus tinha feito a promessa a Abraão, e Ló estava junto com Abraão. Então ele foi participante das bênçãos também, da prosperidade. Continuando a palavra. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Olha só, uma lição importante para nós aqui. O perigo da prosperidade é essa: quanto mais riqueza, mais responsabilidade. Tem que saber administrar, para não existir inveja e ciúmes, não só de quem é proprietário, no caso de Abraão e de Ló, mas também de quem ajuda a administrar, ou seja, os pastores, quem estava cuidando das ovelhas. Entre eles estava tendo muita contenda, estava tendo ciúmes, inveja, alguns sentimentos ruins. E olha só como Abraão era um homem sábio, né? A palavra continua aqui. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti,
entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Aqui aprendemos sobre maturidade. Abraão não deixou as riquezas subir a cabeça. Sabia que o dinheiro era parte, mas não era o principal. Ou seja, o amor não estava nas riquezas que Deus deu, mas nas promessas que dia a dia estava se cumprindo. Então olha que lição para nós hoje em dia. Mesmo que a gente possa prosperar, que Deus esteja em primeiro lugar, porque Ele que dá a riqueza. Continuando a palavra. Não está toda a terra diante de ti? Eia, que a parte de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Olha só a sabedoria de Abraão. Ele sabia qualquer lado que ele ia prosperar. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram um do outro. Então Ló, aparentemente, ele escolheu o lugar que estava mais bonito, as campinas. Aqui vemos que Abraão deu a escolha a Ló, seu sobrinho, pois sabia que o lugar que iria poderia ser ainda melhor, mesmo que não aparentemente, porque ele sabia que Deus estava com ele, independente da direção que ele ia tomar. Continua a palavra. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na terra da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Eram homens contrários à lei de Deus, né? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar que estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda a terra que vês, te dei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Olha só que interessante a promessa. Os habitantes que tem no mundo hoje, tudo descendência direta de Abraão, né? Porque nós sabemos que Adão e Eva tiveram os filhos, e tudo que pessoas que existem no mundo hoje é descendência. Mas Deus fez a promessa a Abraão, né? Continua a palavra. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. E Abraão mudou suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estava junto a Hebrom. Edificou ali um altar ao Senhor. Aqui termina o capítulo 13. Qual é essa última lição que podemos tirar desse capítulo 13? Olha só que lição preciosa. Deus mostrou a Abraão que, independentemente da direção geográfica que se escolha, né, a promessa e a prosperidade vai junto de você. Então,
que essa lição das promessas que Deus fez a Abraão, juntamente com o teu sobrinho Ló, que foi participante também da bênção, que sirva de lição para nós hoje. Se você estiver com Deus, se você for obediente como Abraão foi, certamente você vai ter as bênçãos. Não só bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais, emocionais, mentais, física, toda sorte de bênçãos. A prosperidade vai te seguir na sua vida. Se você for fiel a Deus, porque Deus é fiel. Isso você pode ter certeza. Então essa é as lições que eu tirei no capítulo 13 de Gênesis. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, seus comentários, compartilhe, se inscreva no canal. Abraços e fiquem todos com Deus.